Mas a gente vai seguir por aqui falando exatamente sobre essas repercussões, porque temos mais um convidado para conversar com a gente, o Frederico Afonso Isidoro, mestre em Ciências Policiais de Segurança e de Ordem Pública. Frederico, muito boa tarde a você, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada. Boa tarde, Nelson, boa tarde aos nossos ouvintes aí da Band News. Eu me arvorei aqui na tua área, né, com o conhecimento de jornalista que a gente tem, mas de qualquer forma eu achei muito estranho realmente esses corpos serem carregados até esse local, né, serem retirados de lá, do morro, que seria uma atribuição das autoridades, né? As autoridades é que deveriam fazer esse tipo de recolha, até para que pudesse ser preservado o local onde essas mortes aconteceram. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que muitas vezes há muita legalidade junta e muita gente querendo passar a batata quente para o colo do outro, né? Bom, nós enfrentamos hoje uma guerra informacional, né? Então, a guerra de narrativa, a guerra de recortes, a guerra de imagens. É claro que o local do crime ele fica extremamente prejudicado, né? Ou seja, o campo para a polícia técnico-científica atuar ali dentro da mata densa, claro que não poderia ter sido violado, mas levaria um tempo até a perícia chegar ao local, preservar o local. Então, todo esse campo de provas, esse campo de perícia, ele ficou completamente prejudicado pela remoção ilegal por parte das pessoas. E a imagem, ela é muito significativa, né? A gente tem um ditado popular que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, então a perfilação dos corpos, justamente como colocaram, a fotografia, a divulgação, a própria manifestação das Nações Unidas, toda uma área significativa de direitos humanos, insisto, da qual faço parte há muitos anos, ela tem esse chamariz. Quando você vê, então, uma imagem sendo surpreendida pela retirada de uma roupa que estava ali identificando, né? Alguém com muita propriedade afirmou ontem, anteontem, quem estaria andando com roupas íntimas no meio da floresta, né? Então, apenas com as roupas de baixo, sem camisa, sem calça, sem calçado, né? Então, não apenas a alteração do local, mas os corpos tiveram as suas vestimentas, o que atrapalha muito o campo, como a gente fala, da medicina legal, né? Porque o corpo fala, né? A roupa fala, a entrada balística, justamente o ângulo, como é que estava a roupa. Uma questão é uma pessoa suportar um tiro com as mãos levantadas, a roupa sobe, né? Então, eu tenho um ângulo de entrada, um ângulo de saída, tudo isso ficou completamente prejudicado, prevalecendo a narrativa, prevalecendo as imagens, que obviamente são imagens que chocam, são imagens que estão pelo mundo, mas tem que ser analisado antes e depois, com certeza. A gente fica imaginando agora quais são as ações efetivas que vão ajudar a controlar ou trazer ações que realmente controlem a violência ou dar mais segurança para a população do Rio. E aí, ao longo dessa edição, Frederico, a gente falou aqui sobre criação de CPI, né, no Congresso, para debater o assunto. A gente sabe que é importante que o Congresso, de fato, fale sobre esse assunto, entenda ou traga ações importantes, né, porque eles são responsáveis pelas leis no país. A gente fala sobre a sanção do projeto contra o crime organizado, vindo do presidente Lula. Mas, nesse momento, o que é mais importante a ser feito pelas autoridades para avançar no combate ou tentar frear o avanço do crime organizado? E aí a gente não fala só de Rio de Janeiro, a gente fala também de São Paulo, fala de PCC. Eu volto um pouquinho na história. Quando a gente chega à Constituição de 5 de outubro de 88, ela tem 250 artigos permanentes e apenas um artigo sobre segurança pública. É claro que a lei por si só ela não faz milagre, né? Quando você acaba endurecendo, trazendo novos tipos penais, novos crimes, nem sempre o objetivo do legislador é alcançado justamente da forma de fazer o que a gente chama de prevenção geral.
A grande verdade é que a Constituição de 88, sem sombra de dúvida, eu falo como professor de direito constitucional, é a melhor da nossa história, mas ela pouco avançou na política de segurança pública da Constituição de 67/69 para, então, a Constituição atual. Cresceu muito na parte de direitos individuais e coletivos, dos direitos sociais, mas ela foi bastante tímida na parte de segurança pública, falando, então, em termos de Congresso Nacional. Nós temos uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, tramitando, ora parada, talvez agora com uma pressão, tramitando. Já tive a oportunidade de falar várias vezes, a meu ver, com mais de 30 e poucos anos nessa área de segurança pública, nessa área de direitos humanos, essa PEC ela não para em pé, essa PEC ela não resolve, né? A gente tem que voltar ao tempo. A PEC foi aprovada a semana passada. O que teria evitado, mitigado ou piorado em relação à operação policial ocorrida no Rio de Janeiro? A meu ver, absolutamente nada. O que as autoridades devem fazer? Já estão fazendo, né? O ditado é péssimo na língua portuguesa, qualquer professor de português vai me criticar por isso, quando fala correr atrás do prejuízo, né? Só sou para lavar dinheiro. É para correr atrás do quê? De solução. Qual é a solução? Trazer uma discussão. É claro que quando você fala numa parlamentar de inquérito, seja ela em cada casa ou mista, a gente não pode esquecer que o país está literalmente parado sempre por causa de 2026, né? 2026 nunca começou tão cedo por causa de todo tipo de eleição que vai ocorrer o ano que vem, na esfera federal, né? E na esfera do Executivo Nacional. Então, quando você traz uma CPI, você dá holofote para um recorte dos 513 deputados, se for avançar ao Senado, dentre os 81 senadores. A grande verdade é que a CPI ela tem que ter um fato certo determinado para fazer uma apuração. Qual a apuração que vai fazer? Aquilo que a gente já sabe. Mas há uma mágica que o Congresso possa fazer. Eu ouvi um pouquinho da entrevista do colega da PRF, o Nelson trouxe também aqui a questão da nossa extensa área fronteiriça, né? Poxa, que tem uma dificuldade, que tem uma área vegetal densa, mas se o infrator da lei consegue burlar, o Estado tem a obrigação, né? É justamente a gente fazer a pergunta ao contrário por escalada. 100 fuzis, arredondando, foram apreendidos. Como esses fuzis vieram para aqui? E aí você faz uma escalada ao contrário. Ou seja, onde estão as falhas das políticas públicas como um todo, né? Não é só de enxergar o que está fazendo um garoto de 12 anos, de 13 anos, com um fuzil na mão. Então volta, como é que está a evasão escolar, onde está o Conselho Tutelar, onde está o Ministério Público. Nós temos várias etapas que foram desrespeitadas e a gente está olhando só o produto final, né? Então, tentando responder objetivamente sua pergunta, o que eu faria? Tem que ter uma ampla discussão, tem que ter, de fato, uma sinergia entre os entes federativos. Eu enxergo hoje, desde a proposta da PEC, que a União está enxergando a política de segurança pública municipal em um atropelo à política pública de segurança estadual. Quando você estuda minimamente as competências na Constituição, o caráter residual é dos municípios, ou seja, é uma competência menor, entendeu? Frederico, gostaria muito de te agradecer. Vamos te convidar mais uma vez aqui, até porque a qualidade do teu conhecimento é importantíssimo para o nosso conhecimento. Então, por favor, até uma próxima, se você puder. Claro, estou à disposição. Bom jornal. Obrigado.